Sauron forsakes his body utterly, ou seja, ele abandona o seu corpo definitivamente, completamente. Então ele deixa, o que ele faz? Ele tá dentro de um corpo e ele percebe que ele vai morrer, e se ele morresse ali, ele ia ficar numa situação, talvez, ele ia para outra dimensão, ele ia ficar preso numa prisão espiritual, então o que ele faz? Ele abandona o corpo para evitar que isso aconteça com ele, né? Eu imagino que é semelhante ao que aconteceu com os anjos no dilúvio. Eles falaram, pô, o corpo físico que eu tô pilotando vai morrer aqui, eu não tenho o que fazer, eu vou largar esse corpo para trás. Então, quando eu ouvi essa história do Sauron abandonando o corpo, né, eu falei, cara, isso revela muito sobre a dinâmica do mundo espiritual, né? E aí o curioso é que quando Sauron deixa o corpo, ele vira um vampiro, só que um vampiro na descrição do Tolkien não é o vampiro normal que a gente imagina, né? Principalmente depois do Crepúsculo. Né? Como que é? O do vampiro Lestat é como se fosse uma nuvem escura, né? Uma nuvem escura gigante na forma de um morcego, assim, né? E ele foge voando, pingando sangue do pescoço, né? Que ele estava machucado, sangue desse corpo que ele tinha abandonado, e ele vai se esconder numa floresta ali, e o lugar fica um lugar mal assombrado ali, né? Cheio de terror e tal. Então a Lúthien, né? Que era a prometida lá do Beren, e é claro que no final da história ele consegue pegar a joia da coroa, ela poupa a vida do Sauron, ela podia até ter mandado o cachorro matar o Sauron, né? Mas em troca o Sauron ele entregou a torre dele e a ilha para ele, né? Então houve uma troca, né? Pô, não me mata não, eu entrego para vocês a torre, e aí eles conseguem resgatar o Beren que estava preso lá, né? Cara, isso aqui tem tanta coisa interessante. Tem uma passagem na Bíblia que depois que um dos filhos de Davi morre, ele ataca os povos inimigos, e aí tem a Bíblia fala que ele vence o povo inimigo, e o povo inimigo tinha uma estátua gigante de Moloque. E ele arranca a pedra preciosa da coroa da estátua de Moloque. Cara, igualzinho a ideia aqui de você ter que arrancar uma joia da coroa de Sauron, de Melkor, né? E tem uma outra coisa na Bíblia que é muito parecida com isso, que Davi, quando ele começa, ele mata Golias, ele vai ficando famoso, ele chega pro rei, que era o rei Saul ainda na época, e ele fala pro rei, olha rei, eu quero a mão da sua filha em casamento, que era Mical, né? O Frodo não pode ser também um pouco Davi? Pode também, com certeza, sim, com certeza. Com certeza, é uma referência até melhor do que Jesus, né? Talvez sim. Perfeito. E aí, por incrível que pareça, olha o que o rei fala para ele. Naquela época os inimigos mais poderosos eram os filisteus, né? E aí o rei Saul fala para ele, tipo a missão impossível que o elfo deu pro Beren. Eu só dou a mão da minha filha em casamento se você trouxer para mim 200 prepúcios de filisteus. Você sabe o que é um prepúcio, né? Não é igual um amigo meu, não, né? Que falou que na Bíblia o povo de Deus tinha que cortar o crepúsculo. Corta o crepúsculo. Pô, já imaginou? Pô. Nossa, é muito prepúcio, hein? Aí, cara, era pra ele morrer. Ele deu, tipo, você vai ter que matar 200 filisteus e ainda cortar o prepúcio e trazer pra mim. Aí passa um tempo, chega Davi com uma sacola e fala, tá aqui, ó, agora da sua filha em casamento. Parecido, né, com o desafio, né? Então, assim, interessante pra caramba, né? Então, o Sauron, como ele é uma figura angelical, quase, ele não precisa do corpo para existir, né? Ele vestia corpos assim como se fossem roupas, né? E ele conseguia mudar de forma. Então, quando o corpo que ele tá usando é destruído, ele abandona esse corpo, né? E aí ele tem que assumir a forma de um espírito. Então, ele fica como se fosse o espírito sem corpo. E toda a história do Senhor dos Anéis é ele tentando ter o anel, porque com o anel ele volta a ter corpo. Entendeu? Então, depois dessa situação, ele consegue o anel e ele consegue se materializar num corpo, só que aí ele vai para uma guerra e um príncipe humano, né, chamado Isildur, né, corta o dedo dele, exatamente o dedo que tinha um anel. Aí ele perde o corpo de novo, né? Vai achando ilustrações aí do Senhor dos Anéis e vai ilustrando aí, que tem muita ilustração na internet. Tem umas ilustrações maneiras pra caramba, né? A galera não...
Não sei, você quer ver? Pode ser. Pode ser? Aqui eu concluí essa parte aqui. Então vamos lá. Lá, os anéis. Os né? anéis e as respectivas Aquele quantidades, é né? um anel, aquele lá de cima. né? Um anel. Aí dá invisibilidade, longevidade. Os 9, lá embaixo, 9 anéis Pros para os humanos. homens, que é longevidade, alguma invisibilidade e leads to becoming Wrath. Wrath. Leva. Força, Wrath, acho que pode ser um caos também, né? É. Não sei. 7 Pros anãos. anãos, É. longevidade. Aí você vê, também wrath, leva a ganância. a ganância. Greed. E os dos elfos? São Dos quantos? elfos. De Galadriel, que é proteção mágica. Círdan. Círdan e Gandalf, né? Que é o Narya. São 3 para os elfos? Sim, e força mágica. E Narya é interessante, porque o J.D. Vance, que é um vice-presidente americano, depois que ele começou a andar com Peter Thiel, ele criou um fundo de investimento chamado Narya Capital. Você vê que eles tiraram daí, Narya. E aí tem o anel de Elrond, né? O rei Elrond de Gil-galad, que é o Magic Vilya. Healing, de cura, né? Cura mágica. E o Sauron é invisibilidade, longevidade, sentidos aumentados e corrupção, né? Então, dessa história aqui é interessante porque esses 9 reis humanos que receberam esse anel, eles foram seduzidos por Sauron, que prometeu a eles se tornarem uma espécie de semideuses, tendo uma espécie de imortalidade, mas eles tiveram que meio que vender sua alma, né, pro demônio, né? E esses 9 reis se tornam os espectros ou os Nazgûl. Lembra dos Nazgûl, Sim. né? Que eram aqueles... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!